muitíssimo. Eu tô implorando por respeito. Um julgamento está dando o que falar. O caso da digital influencer Mariana Ferrer, que acusa um empresário de estupro dentro de um clube de luxo em Santa Catarina. O réu foi absolvido por falta de provas, e nas redes sociais, a sociedade se manifestou contra o chamado estupro culposo. Na sentença, o juiz Hudson Marcos utilizou o princípio do indúbio pro réu, ou seja, se houver dúvida sobre qualquer elemento do crime, o réu obrigatoriamente deve ser absolvido. Mas o estupro culposo existe? Para comentar sobre a polêmica causada pela sentença, convidamos o advogado e professor de Direito Penal e Processual Penal César Cabriotti. Creio que o caso deva ser abordado em dois aspectos. Um relacionado à própria sentença, que absolveu o réu, e outro relacionado com a sessão da audiência de instrução, realizada para julgar o processo. No que se refere ao noticiado estupro culposo, é bom explicar algumas situações. Inicialmente, é muito comum a dúvida sobre o que é crime culposo e o que é crime doloso. O nome dado ao tipo de crime em que a pessoa tenha a intenção efetiva de praticar o crime é crime doloso. Por exemplo, se alguém quer efetivamente matar outra pessoa e praticar atos voluntariamente voltados a isso, aí temos um crime doloso. Então, resta como crime culposo aquele crime em que o agente não tinha a vontade, não tinha a intenção de praticar uma conduta criminosa, mas por uma conduta negligente, imprudente ou sem perícia, alcança um resultado que é considerado crime. Então, grosso modo, crime doloso é aquele em que o agente tem a vontade de praticar o crime, e crime culposo é aquele em que o agente, sem intenção, mas por falta de observar os cuidados exigidos, acaba por praticar um crime. Vale a pena observar que para alguém responder por um crime culposo, o crime deve estar previsto na modalidade culposa pela lei penal, ou seja, não basta que uma conduta seja considerada crime na modalidade dolosa para que alguém que alcança o mesmo resultado de forma culposa responde por este tipo de crime, que é previsto somente na modalidade intencional. Assim, a título de informação aos que não utilizam o direito e principalmente não utilizam o direito penal no seu dia a dia, não existe o crime de estupro de vulnerável culposo previsto na lei penal brasileira. Dessa forma, impossível alguém ser condenado por crime de estupro de vulnerável ou estupro culposo no Brasil, nem ser absolvido. Pelo que foi noticiado, a tal sentença, em momento algum, traz a denominação estupro de vulnerável culposo ou estupro culposo, nem condenando a este crime, nem absolvendo alguém por este crime. Porém, vale trazer uma breve explicação sobre um instituto chamado erro de tipo. O erro de tipo é um acontecimento jurídico que retira a responsabilidade de alguém que pratica um crime diante de um erro, de uma falsa percepção sobre um elemento, um requisito que faz parte do crime. Ou seja, é um erro sobre um elemento do tipo penal, é um erro sobre um componente caracterizador do crime. Para que certa conduta seja considerada crime, há a previsão de vários requisitos. Para que ocorra o crime de estupro de vulnerável, entre outros requisitos, há a necessidade que haja prática de ato com conotação sexual com outra pessoa e que essa vítima, ressalte-se, preste atenção, não tenha o necessário discernimento para a prática do ato, ou que, por qualquer outra causa, embriaguez ou causa semelhante, não possa oferecer resistência. Esta última parte é a vulnerabilidade. Assim, para que haja o cometimento desse crime, tem que ficar comprovado a existência dessa vulnerabilidade e que o autor do crime tenha tido a percepção dessa condição da vítima, não podendo essa condição, essa percepção ser presumida, tem que ser comprovada. O erro de tipo, ou também podemos dizer erro sobre uma elementar, ou podemos dizer erro sobre um requisito do crime,
segundo parte da doutrina, a grosso modo, pode ser excusável, ou seja, desculpável, ou inexcusável, ou seja, evitável, merecia um maior cuidado, uma melhor observância por parte do autor. Ou seja, se as condições em que ocorreram o crime retira do agente, o acusado, a condição de perceber que pratica um crime, sempre exclui o dolo. Se esse erro é inevitável, ou desculpável, ou excusável, qualquer pessoa incidiria nesse erro em condições normais ou iguais ao que aconteceu no fato, isso exclui o dolo e a culpa. Porém, se evitável, ou seja, o agente poderia ter agido com maior cautela, permite a punição por crime culposo. Ou seja, se faltou cautela, se ele praticou o erro, mas esse erro merecia uma maior cautela, permite a punição por crime culposo, se previsto em lei. Assim, pelo fundamento de ausência de prova de que o agente teria dopado a vítima e supostamente ausente elementos de que comprovasse que ele tinha total conhecimento de que essa vítima estava sem discernimento ou sem poder de resistência, teria ocorrido o erro sobre essa interpretação. Caso entendermos que, se o agente tivesse agido com mais cautela, poderia identificar essa condição, ele responderia pelo delito na modalidade culposa. Mas não existe estupro culposo no nosso ordenamento jurídico, devendo assim, nessas condições narradas, ser absolvido por falta de provas de que conhecesse essa situação e da alegada falta de provas definitivas sobre a própria vulnerabilidade da vítima. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem forte relevância. Contudo, tem que estar escorada com os demais elementos de prova, mesmo que mínimos. A palavra por si só não condiz, ou melhor dizendo, não conduz à condenação. Assim, apesar da narrativa da vítima de que passou por todo esse horrível constrangimento e violência indesculpáveis e reprováveis em qualquer circunstâncias, tem que haver mais elementos no direito penal, no processo penal, propriamente dito, no caderno, no processo autuado, tem que haver mais elementos de prova que deem um mínimo de suporte para as afirmações e consequente condenação. Pelo que se percebe, sem fazer qualquer juízo de valor, o juiz ou o juízo, levando-se em consideração as provas obtidas, provavelmente exame toxicológico da vítima, exame de corpo de delito, testemunhas da acusação, testemunhas da defesa e demais elementos, pelo seu livre convencimento, entendeu não haver elementos suficientes e extreme de dúvidas para condenar o acusado, absolvendo, como noticiado, mas por ausência de provas, conforme hipótese prevista no Código de Processo Penal. O que se tem é uma absolvição conforme o artigo 386 do Código de Processo Penal, no seu inciso 6º, que diz que quando existirem circunstâncias que excluam o crime ou isentem o réu de pena, como por exemplo o artigo 20, que trata do erro de tipo, que comentado acima, ou mesmo se houver fundada dúvida sobre sua existência, deverá haver a absolvição. Não há dúvidas de que, pelo caderno probatório, pelo processo, houve a conjunção carnal, tá? Houve o ato sexual. O que ficou a dúvida era se havia ou não o conhecimento por parte do réu de que a pessoa estava sem o seu discernimento, ou houve dúvidas de que, pelo caderno processual, pelo que foi levantado no processo, de que a vítima estava efetivamente fora da sua consciência, que não pudesse oferecer resistência. Não se está dizendo que ela estava aqui no comentário. O que está se dizendo é que na sentença deve ter havido essa dúvida. No direito penal e processual brasileiro, apesar de parecer o contrário, vigora o princípio do indúbio pro réu.
do indúbio pro réu. Ou seja, se houver dúvida sobre qualquer elemento do crime, se as provas não demonstrarem sem qualquer dúvida ao julgador que houve o crime, o réu obrigatoriamente deve ser absolvido. Assim, não há condenação, nem absolvição, nem reconhecimento de crime de estupro culposo. Não existe essa condição, provavelmente na sentença, e não existe essa condição no ordenamento jurídico brasileiro. Por outro lado, o que deve ser apurado são as ofensas contidas, agora sim, as ofensas contidas nos vídeos veiculados na internet contra a vítima. O Conselho Nacional de Justiça já instaurou o procedimento administrativo para apurar a conduta do magistrado e outros órgãos fiscalizadores do Ministério Público e da OAB caminham no mesmo sentido. Porém, já houve manifestações de classes representativas dos profissionais de que as imagens estariam fora de contexto e que houve, sim, intervenções tanto do magistrado quanto do promotor de justiça, assim como do advogado, assistente da acusação, para coibir os achaques veiculados nos vídeos proferidos pelo advogado de defesa do acusado contra a vítima. Independentemente das intervenções ou não dos demais membros participantes da audiência, essas ofensas merecem reprimendas. Porém, se considerarmos que o caso é de injúria ou de difamação por parte do advogado contra a vítima, também devemos considerar o que diz o Código Penal sobre possível exclusão também desse crime. O Código Penal diz lá, exclusão do crime, artigo 142, não constitui injúria ou difamação punível. 1. A ofensa irrogada em juízo, na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Ou seja, não constitui crime a eventual injúria ou difamação, que são crimes contra a honra, quando a ofensa é feita em juízo, como ocorreu ou como ocorre na audiência que faz parte desse processo. Restaria, porém, melhor dizendo, a reprovação moral e a indignação geral, entre outras possíveis reprimendas fora da esfera penal, salvo melhor juízo. No mais, ainda é possível recurso por parte da vítima, não cabendo mais para a acusação, eis que o Ministério Público pediu a absolvição. Este foi o Giro Diário de Notícias, O podcast do Jornal Diário. um oferecimento Pousada Mirante Serra Azul, Escola de Futebol Boca Juniors, Terra Certificadora Digital, Gráfica Líder e site Clique F5. Tchau e até o próximo programa. O programa foi originalmente disponibilizado no dia 7 de novembro. E tem a apresentação de Jaqueline Hatamoto e Wellington Camusi. A sonora utilizada é do jornal O Diário e site Clique F5.